Aí sim, começa agora mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Instituto Sim. A gente está aqui para conversar, para bater papo, para falar sobre conversas que inspiram e transformam. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não segue a gente, por favor, lá no YouTube, Instituto Sim, tá lá o nosso podcast. A gente está nas melhores e piores plataformas de podcast também. Tudo para você ter conteúdo relevante para a gente do Instituto Sim, também para a sociedade, porque a gente fala sobre coisas que podem e devem transformar a realidade, tá bom? Hoje tem um papo muito bacana aqui. A gente vai falar sobre cultura de doação. É uma cultura que ainda é relativamente nova no ouvido das pessoas, mas que já tem gente trabalhando há um bom tempo sobre isso. A gente vai falar sobre investimento social privado, a gente vai falar como a colaboração entre as organizações elas podem ajudar a transformar o país. E para isso eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje ela, Paula Fabiani. Ela é CEO do IDES, ela vai explicar direitinho o que é IDES, ela é economista, ela é autora de livros sobre fundos patrimoniais e primeira infância, olha aí, líder de iniciativas como a pesquisa Doação Brasil e o Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais. Em 2020, recebeu o Prêmio Folha Empreendedor Social pelo Fundo Emergencial da Saúde. E também vou receber ela aqui, Mariana Campanati, comunicadora, empreendedora social e diretora executiva do Instituto MOL. Lidera iniciativas como Descubra Sua Causa, junto com o IDES, o Compromisso 1% e o Prêmio MOL de Jornalismo. Está fresquinho aí mais uma edição. E tem trabalhos reconhecidos pelo Google Internacional, ONU e Fórum Econômico Mundial. Meninas, obrigado pelo aceite, por estar aqui com a gente. Obrigada, Ale, pelo convite, muito feliz. Obrigada e obrigada pelo Meninas. Ótimo. Já ganhei as convidadas, pronto. Brincadeira. Obrigado por estar aqui e para a gente falar sobre as coisas assim, muito relevantes que realmente a gente acredita muito que pode ajudar a transformar a sociedade. Então vamos entender um pouquinho como que isso pode acontecer. A gente vai falar um pouquinho sobre cultura de doação. E para isso, já chamar a Paula para falar. Paula, para você explicar um pouquinho para a gente, né, para o nosso público, o que é o IDES. E o IDES, ele foi pioneiro em mapear e fortalecer a cultura de doação no país. O que mudou lá de trás, lá do começo, desde a primeira edição da pesquisa Doação Brasil? Bom, o IDES é uma organização sem fins lucrativos que atua buscando inspirar, apoiar e ampliar o que você falou aí de investimento social privado, ou o que a gente chama de filantropia estratégica, que é essa alocação de recursos privados em causas públicas, mas com essa ideia de transformar a sociedade, né? De mudar o status das coisas. E nós trabalhamos com 3 pilares. A gente tem um pilar que é a consultoria, então a gente dá consultoria para famílias, para empresas e para outras organizações nas suas diversas necessidades. A gente tem também o que a gente chama de projetos de impacto, inclusive o Compromisso 1% é um deles, e a gente tem também o Descubra Sua Causa, que é outra parceria que a gente tem com o Instituto MOL, e temos projetos na área da saúde, na área de filantropia comunitária e também nos fundos patrimoniais, que é uma das temáticas que o IDES apoia já há muito tempo. E temos também o que a gente chama de produtos de conhecimento. Você já mencionou um deles, que é a pesquisa Doação Brasil, que são produtos que a gente faz para trazer conhecimento para a prática da filantropia. Então, a gente tenta, com pesquisas, com publicações, com eventos como o Fórum, também mencionado, a gente busca trazer conhecimento para impactar positivamente o nosso campo filantrópico. Sobre a pesquisa Doação Brasil, essa foi uma ideia lá atrás, a gente queria fazer uma campanha que acabou virando Descubra Sua Causa, só que não tinham dados. Né? Isso lá em 2015, 2014, não existiam dados sobre doação, porque a gente não declara a nossa doação, pelo fato da pessoa física não ter incentivos para doação, né? Só a doação, direcionamento de imposto. E aí, bom, como é que a gente vai fazer uma campanha se a gente não sabe nada sobre o assunto? E aí a gente resolveu fazer a pesquisa. E aí surge a pesquisa Doação Brasil, foram 4 edições, 2015, aí a gente fez a próxima 5 anos depois, em 2020, enfrentamos um desafio, porque era a pandemia, né? Nossa. Um período onde muita coisa não estava no seu normal, né? E aí fizemos 20 e resolvemos partir para fazer bianual, né? Aí fizemos 2022 e 2024.
A gente vê uma evolução, né, no perfil do doador brasileiro. Na última pesquisa, a gente percebe que os números indicam um doador mais criterioso, buscando mais informações, querendo realmente saber mais sobre um projeto, uma atuação para fazer sua doação. Os números não variaram tanto em relação a 2015. A gente teve uma queda na época da pandemia, todo mundo teve a sensação que a doação aumentou, verdade. mas a doação aumentou entre as pessoas mais privilegiadas. Então, pessoas com mais renda doaram mais, mas muita gente foi afetada negativamente, né? Teve muita gente que deixou de ser doador e se transformou beneficiário, né, de projetos e da doação de terceiros, né? E então o número hoje, né, 2024, a gente tem 78% dos brasileiros realizaram algum tipo de doação, que é uma notícia muito positiva, né? A gente tem aí uma prática, o brasileiro é solidário, porém ele continua doando mais bens. 67% doaram bens e 43% doaram recursos para organizações da sociedade civil ou coletivos para, né, o que a gente chama da doação institucional, né? Não é a doação para um amigo ou para alguém, uma esmola, e nem também o dízimo, né, na igreja. A doação para um projeto, para uma instituição, para uma ação organizada. Esses formatos que você disse não fazem parte, né? O dízimo? Não, Não. desse 43 não, mas fazem parte dos 78. E 33% doação de tempo, né, que é o voluntariado. Esse é um número que cresceu em relação aos últimos anos, mas a doação geral ela se manteve no mesmo patamar de 2015, que a gente teve uma queda ali, 2020, voltando agora em 24. A boa notícia é que o volume de doação cresceu em relação a 2015, que teve um pequeno crescimento. Mas também o que a gente vê de evolução ao longo desses 4 anos é o que eu já mencionei que aconteceu na pandemia, com a população com mais renda doando mais. Então, os percentuais aumentaram para as famílias com mais renda, né? Para os indivíduos com renda superior a 6 salários mínimos. Esse foi. Então, essas, né, a gente vê, apesar, né, a gente vê um doador mais criterioso, mas se engajando, né? E um outro ponto que a gente avaliou na pesquisa foi a doação para emergência. 50% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação para emergência, mas só 10% doaram apenas para emergência. Então, muitas vezes, né, a doação numa emergência ela é uma porta de entrada para a prática da doação. Né? E a gente vê isso também de uma forma positiva. E tivemos também um número adicional dessa pesquisa que foi o impacto da mídia nas doações. E 49% das pessoas disseram que deixaram de fazer uma doação por causa de uma mídia negativa. Então, a gente vê como é importante também a gente ter nos meios de comunicação um aliado para contar também as histórias positivas e não só as negativas. Infelizmente, no Brasil, a gente teve, nos últimos anos, sempre algumas catástrofes, né? A gente teve Porto Alegre no ano passado, ano retrasado a gente teve no litoral norte aqui de São Paulo, que teve um movimento grande também de doação. De uma certa forma, esses movimentos ajudam ali naquele momento, mas depois não se dá continuidade. Isso, a gente percebe que o brasileiro é um doador emotivo, né? Ele se motiva, ele se emociona diante de uma tragédia, de uma catástrofe, faz uma doação, mas um desafio que a gente tem no Brasil é a doação recorrente. A gente não tem um percentual muito alto dos brasileiros que fazem uma doação mensal. Tá. Né? A grande maioria faz ali a semestral, uma vez por ano, mas não a mensal. A gente viu um recuo, inclusive, de 22 para 24, o que demonstra uma certa preocupação, mas a gente teve também o evento de Porto Alegre, que muitas vezes pode ter causado, quer dizer, um direcionamento de recursos para a tragédia. Outro ponto interessante, que talvez seja estimulado agora para uma doação recorrente, é o uso do Pix. Aumentou assim, significativamente. Facilitou, né? A gente tem 63% dos doadores usando o Pix, e na pesquisa anterior a gente estava ali na casa dos 20%. Então, e agora a gente tem a possibilidade do Pix recorrente, né? Que a gente não tinha em 2024. Então, talvez isso facilite também a doação recorrente, o fato de você poder usar o Pix de forma mensal, né? De forma recorrente. Já programa lá e... né? Então é uma boa. 2026 sai a próxima. 2027, né? 27, referente a 25, 26. Bom, você falou um pouco sobre mídia positiva, mídia negativa. Mari,
o Instituto MOL ele tem um papel de engajar, de mostrar, né, esse trabalho todo por meio da comunicação, que é o mote do Instituto MOL, da editora MOL. O que mais inspira as pessoas a doar? O que você percebe? Assim, a Paula comentou um pouco sobre esses momentos que né, não são legais, né? De catástrofes e tudo, mas o que motiva mais as pessoas pelos estudos de vocês, assim, e o que afasta? Perfeito, Ale. Bem, deixa eu só... Ela já tá anotando lá. Não, eu tive muitos insights. Primeiro, assim, expectativas foram criadas, né? Com esse negócio do Pix recorrente, acho que curiosa para saber, né? Porque realmente o Pix mudou muito essa dinâmica da doação. E eu acho que a gente tem que entender também que, de fato, somos doadores emotivos, mas viveremos muitas emoções com mais recorrência, né? A gente está diante de emergência climática. Então, não são... Podem ter sido, né, situações isoladas, mas a gente tem que estar preparado que essa é uma realidade que a gente vai enfrentar. Então, como que isso não afeta a doação recorrente, né? Como que a gente consegue ter um E? O Brasil tem esse desafio da construção da cultura de doação muito real. Nos consideramos solidários, mas em comparação a outros países, a gente está muito aquém, né? Doamos muito pouco, em comparação a outros países que têm essa cultura muito mais arraigada, seja por uma questão religiosa, seja pela cultura do give back, que é eu devolvo para a sociedade, e aqui a gente tem um contexto muito meritocrático de se eu prosperei é porque eu trabalhei muito, eu dei duro. E a gente sempre coloca essa responsabilidade de melhorar a nossa sociedade no outro. Porque, de fato, aqui você vai ter essa mobilidade pequena, mas você vai ver que o outro está sempre um pouquinho melhor. E você não vai reconhecer quais foram os fatores históricos que, né, criaram essa estrutura que a gente tem, né? Um país ainda muito carente de consciência de classe, de entender onde que a gente ocupa nesse extrato social e como a gente pode, de fato, fazer a diferença. Então, tem aí um desafio grande na construção da cultura de doação. O Instituto MOL trabalha, a nossa ferramenta é a comunicação, acredito muito nisso. Existem outras ferramentas que vão construir cultura de doação. Então, por exemplo, quando a Paula fala que a gente não tem incentivo para a pessoa física. De fato, uma incidência, um advocacy, ele pode ter um papel importantíssimo para que a gente consiga ter mais recursos aí para o terceiro setor, para as organizações, para a doação institucional. Mas a ferramenta da comunicação é o que a gente usa no Instituto MOL. A gente tem 3 pilares principais, vou falar mais sobre o que inspira e o que talvez desinspire. Mas a gente conta histórias que inspiram. Então, a Paula falou, né, do meio de comunicação. Como que nós somos retratados na imprensa? Ou qual que é a agenda que está posta que a gente não consegue conversar com o que está sendo conversado? É como se a gente estivesse tendo uma conversa aqui que todo mundo reconhece, que é muito importante, muito urgente, mas essa conversa não sai desse nosso espaço, né? Dentre as pessoas que estão atuando com a ponta, das organizações sociais, das pessoas dos movimentos sociais, quem está na filantropia já muito engajado, não conversa com o que está sendo debatido na mesa do bar, no almoço da família, né? Como é que a gente consegue premiar isso? Então, um dos trabalhos que a gente faz para inspirar e para mostrar a relevância da cultura de doação é com a imprensa, né? A gente lançou recentemente a 4ª edição do Prêmio MOL de Jornalismo. É um prêmio que reconhece quem já está cobrindo as soluções possíveis que a gente quer ver na imprensa, né? Quem que já está fazendo... quais são as organizações que já estão atuando e como elas podem... isso pode ser notícia, né? Quais são as ações de generosidade que podem inspirar outras pessoas a serem mais generosas, ações de voluntariado. Eu amo que a doação de tempo cresce, porque o voluntariado... A gente vai falar no Instituto MOL que a gente quer reforçar a doação recorrente financeira. Só que o voluntariado é esse lugar que você se inspira e percebe quanto aquilo é importante, né? Quantas pessoas começam a se engajar porque elas foram lá e participaram de um projeto social e reconheceram que ele precisa de recurso financeiro para acontecer. Então, o voluntariado é muito... né? Vocês trabalham com isso também no Instituto, sim. Acho isso muito importante. Então, o Prêmio MOL, ele reconhece quais são os meios de comunicação e jornalistas que já estão atuando pró-cultura de doação, de alguma forma. Esse é um dos pilares. A gente também trabalha com influenciar quem influencia. Quais são as vozes que estão ecoando que podem ajudar a ampliar isso, né? Como que a gente faz esse assunto? Também... Então, a gente tem 2 estudos. Tem uma linha de estudos do Instituto MOL que chama Doar Brasileiro, que é como é que a gente faz artistas
falarem sobre cultura de doação? Como é que a gente fala para atletas se posicionarem pró-causas, né? Como que isso pode conversar com as pessoas? Recentemente teve um vídeo bem bonito do João Gomes, do qual sou muito fã e conversa com muita gente, uniu dos metaleiros às patricinhas, né? O João Gomes falando do papel da professora e como aquilo foi importante no engajamento dele com a educação, e ele falando isso para uma audiência enorme. Isso cria cultura de doação de um lugar que a gente não está conseguindo conversar. Então eu prefiro chegar nesses artistas e falar assim, ó, o seu poder de influência é muito grande diante desse público. E isso aqui é fundamental que está sendo feito, né? Então, esse é um jeito que a gente acredita que dá para inspirar, né? Influenciando quem influencia e ocupando os territórios do pop, que são esses espaços que acho que às vezes a gente, como terceiro setor, não está conseguindo conversar. E aí tem uma outra doação que a gente acredita que dá para inspirar, que é a doação corporativa ou investimento social privado. E aí a gente tem um projeto em parceria com o IDES, que foi citado, que é o Compromisso 1%. Que é quais são as empresas que já estão doando pelo menos 1% do seu lucro líquido. Elas merecem um selo e elas fazem um compromisso público para inspirar que outras empresas também façam parte desse movimento. É um jeito que a gente consegue trazer mais pessoas para essa conversa, né? Acredito muito que a gente tem que trocar entre pares. Seja pares os departamentos que vão trocar e vão se inspirar, seja pares você com os seus amigos ou a sua família, né? Onde você ocupa, você vai inspirar que a doação possa acontecer. Então, isso tem sido um jeito que a gente trabalha. E aí, o que desinspira? Uma coisa que eu falo muito para o nosso setor, assim, que eu vejo que acontece, que é muito engraçado, né? As pessoas não reconhecem a importância do nosso trabalho. A gente está contando a importância do nosso trabalho? A gente está conseguindo mostrar que o trabalho que a gente faz é relevante? As pessoas conhecem o que você faz? A gente acha que faz um post no Stories e aí já... Pô, ninguém se engajou. Gente, 8 vezes que a pessoa tem que ser impactada para ela saber que aquilo está acontecendo, né? A gente está, assim, num excesso de informação e acha que falou uma vez já está falado. Não, como é que você conta as narrativas que, de fato, estão transformando a vida daquelas pessoas, né? Eu acho que ainda falta, assim, aprender muito como a gente traz quem não está sabendo dessa nossa área para perto, assim, de um jeito legal, com narrativas inspiradoras, que traz o que nos une, não o que aponta dedo, mas por que isso tem a ver com você também? Por que você pode fazer parte dessa história? Eu acho que isso é um aprendizado nosso, assim, enquanto setor, para conseguir chegar em quem ainda não está participando dessa conversa. A gente percebe que muitas vezes, mesmo quem está envolvido num projeto, quem não está ciente do todo. O Instituto Sim é a área social da Sim, né, que é uma das signatárias do compromisso. Então, a gente tem, sei lá, uns 40 projetos por ano, né, dentro dos nossos 4 pilares. E às vezes a gente conversa com colaboradores mesmo da Sim, e a gente fala, nossa, aquela ação que a gente fez, nossa, eu não estou sabendo, não sei. Então, tem muita coisa que a gente acha que está divulgando, que está fazendo, mas é aquilo que você falou. A gente precisa bater todo dia, né? Fazer alguma ação todo dia que mostre. E não é mostrar, nossa, né? Eles são bonzinhos, né? O Instituto está fazendo bem. Não é para o nosso ego. É para fortalecer mesmo essa cultura do fazer o bem, do doar, né? Essa questão do voluntariado, que ainda bem que está crescendo muito dentro da Sim. Acredito que muitas empresas também. Como que vocês mensuram? A gente está falando basicamente de investimento social privado, mas a parte do voluntariado, que é algo que é muito rico para a gente, muito valoroso, é pelas horas de doação do voluntário? Ou tem alguma outra forma de mensurar? Essa pergunta é boa. Eu acho que sim, inclusive tem já várias empresas que publicam, né, declaram essas horas de voluntariado dos seus colaboradores. Acho que é uma métrica importante. Mas tem também o impacto da organização a partir daquele trabalho que foi ofertado, né? Eu acho que tem
várias camadas aí de medição possível, né? Você tem ali só de execução de resultado, quer dizer, horas trabalhadas, e você tem também o impacto daquela ação numa comunidade, num grupo específico, que pode ser também mensurado e divulgado. Só queria trazer esse ponto, né? Meu doutorado foi sobre filantropia das empresas, né? Inclusive foi uma das inspirações até para a gente criar o Compromisso 1%, porque assim, quando eu entrei no doutorado, eu tinha uma proposta e aí eu acabei fazendo outra. E por causa da pandemia. A gente viu durante a pandemia um potencial das empresas de fazerem doação sem precedentes. Né? Segundo o BISC, né, que é o Benchmark de Investimento Social Corporativo, as doações doaram nesse período de empresas. Ou seja, existe essa possibilidade das empresas se engajarem mais. Não só doaram de quem já doava, mas muitas empresas doaram pela primeira vez. Né? E algumas deixaram de doar, outras continuaram. Então, foi um pouco esse olhar. O que traz de valor para a empresa? Porque muitas vezes, até se falou do voluntariado de colaboradores, muitas vezes ele traz valor para a própria empresa, porque se você permite esse colaborador ir trabalhar e fazer uma ação numa organização da sociedade civil, numa ONG, ele se engaja muito mais com o próprio trabalho, porque ele sente o propósito, ele sente que aquela empresa é uma empresa engajada e que ela está realmente gerando valor para a sociedade. Então, a gente acredita, inclusive, no Compromisso 1%, como esse movimento que convoca as empresas a doarem, né, e a participarem da solução dos problemas da sociedade, porque isso gera valor para ela. Não só de reputação, visibilidade, além do impacto gerado para a sociedade, mas de influência, de você influenciar os seus pares ou outros na cadeia, né, os seus fornecedores, os seus consumidores, e também de conexão e aprendizado, né? De ter essa conexão do colaborador, dele perceber que a empresa tem um engajamento e, portanto, sentir mais orgulho de pertencer àquele grupo econômico. Isso já tem estudos que mostram, né, como aumenta a retenção de talentos, aumenta a atração de talentos, ainda mais com as novas gerações. Sim. E também de aprendizado, porque existe essa troca com a organização que pode gerar ideias novas para a empresa que ela não teria se não tivesse essa relação, além dela chegar em públicos que ela não chegaria com essa ação. Então, quer dizer, são muitas camadas de impacto possível a ser medido, não só com a doação em dinheiro, mas também com a doação de tempo. Né? Só que ela tem que ser considerada como geradora de valor, não só para a sociedade, mas para a própria empresa. Claro. Nem sei se eu deveria falar isso, mas esse ano a gente ficou muito feliz. Acredito que todas as empresas têm uma avaliação de desempenho, né? E entrou uma questão que pergunta para o colaborador se você participou de alguma ação do Instituto Sim. Então, perfeito. É isso. E a muito comunicação, né? Você trouxe. Exato. Isso foi uma das conclusões da minha tese. Se você fizer e não comunicar, você não vai gerar o potencial valor que você poderia gerar para dentro da empresa, não só para fora, né? Porque para fora também a gente tem que tomar cuidado com greenwashing, social washing, que é essa prática de você se vangloriar né? E dizer que fez coisas que não realmente criaram o impacto que está sendo comunicado, né? É muito cuidadosa essa comunicação, mas ela gera muito valor se bem feita. Claro. O desafio é que você tem muitas partes interessadas, né? E aí você tem o desafio da comunicação, de conseguir comunicar com uma linguagem compreensível para cada um desses grupos. Sim. E aquilo que você falou, né? Assim, sou signatário do Compromisso 1%. Então, 1% do lucro líquido da empresa vai para projeto social, mas não importa o quê, não importa que eu estou lá no compromisso. Não é isso, né? É mostrar primeiro para dentro que aquilo tem valor para a empresa, né? E acho que daí descer essa cadeia de que todo mundo se sinta também, Sim. né? Eu vi uma expressão recente que é mudar do walk the talk para walk to talk, né? Então, você faz... foi a Gabi Rodrigues que falou, né? Referenciando. Você faz e aí você realmente conta o que você está fazendo, assim. Você não precisa, né, estar ansioso em fazer para contar, mas por estar fazendo, você tem toda a propriedade de contar. E eu espalho muito isso, assim, né? A quem convém não contar as doações, né? Por que a gente não fala sobre isso, né? É muito conveniente... achar que a doação feita ela é silenciosa, ela é chique, né? Ela, assim, porque aí você realmente não precisa se comprometer com nada. Agora, a gente pode questionar assim, poxa, nesse contexto empresarial de tanto lucro, como assim nada vai para doação, né? Ou você
pessoa que tem um patrimônio gigantesco. Como assim não faz nenhum tipo de ação? Então, eu tenho combatido esse lugar de não falar sobre Sim. isso. E walk to talk. Você está fazendo, você tem totalmente a propriedade para falar. A gente vive essa cultura do cancelamento, né? Então, tem um medo de se falar, mas eu vou sempre falar, fala, porque você pode bater no peito que você está fazendo de fato. Fala a sua doação. Eu estou doando R$50 recorrente para essa organização, porque eu acredito. Isso vai inspirar que outra pessoa doe também. Né? E fazer disso uma conversa. E esse é um baita desafio, né? A pesquisa Doação Brasil mostrou que mais de 70% da população acha que você não deve falar sobre a sua doação. Mas esse número era mais de 80% em 2015. Então, ele vem caindo. E acho que teve esse efeito pandemia que ajudou, né? Porque na pandemia falou-se muito sobre o assunto. Mas ainda é um percentual muito alto. A gente precisa quebrar essas barreiras. Como é que a gente cria uma cultura sem falar sobre o assunto? Exato. Isso é uma questão muito tradicional, acho que até é bíblica, né? Tem o que a mão direita faz, a esquerda não vê, alguma coisa Exatamente. assim, né? Sim, tá muito arraigado assim na questão religiosa, né? E também convém. Também é conveniente. Opa! Eu acho que cabe a gente provocar isso também, assim, né? Fale sobre a sua doação. As pessoas não querem se sentir expostas também, Não. mas eu acho que, reforçando, né? Quando você tá entre pares, seja lá quais pares forem, ali você tem um papel de... Assim como, né? Sei lá, um cara que tá num grupo de homens que tá tendo uma conversa absurda tem que se posicionar ali sendo essa pessoa que vai conseguir ter essa interlocução entre pares. Você tá num departamento, tá dentro de uma empresa, tem um papel importante ali, ou você tá entre seus amigos, né? Se reconhecer, tendo essa consciência de que você tá num lugar de privilégios, você pode falar, você pode provocar isso, sim, né? Não significa que você é um influenciador que vai ser cancelado, né? Tá, todo mundo tem um papel aí. Uma pergunta um pouco pessoal agora para vocês, assim. Não estava no roteiro, né? Entrar nesse mundo, nesse universo do terceiro setor, de tentar promover essa cultura, né? A cultura da doação. O que motivou cada um de vocês a entrar nessa? Vou deixar a Mari começar. Tá. Bem, eu sou a pessoa que acredita que a comunicação realmente transforma, né? A minha formação, é o que eu estudo, é o que eu realmente me engajo. E o meu começo de carreira foi vendendo coisas que eu não acreditava, né? Eu, como boa millennial que sou, acredito que tem que trabalhar com propósito. Eu sei que isso já caiu, mas eu ainda isso tá encalacrado aqui. Então, eu fui... depois de vender muitos produtos e achar que isso não fazia sentido, eu atuei muito na ponta, né? Eu comecei a me engajar. Sempre fui engajada socialmente, digamos assim, da minha criação, da minha família, mas não tenho nenhuma história específica relacionada a isso, mas queria ter mais conexão com o que eu via e sentia das ruas e que não se conectava com o que eu estava vendendo, digamos assim, né? Que foi essa a minha formação. Sou publicitária, trabalhava em agência. E aí eu comecei a me engajar em contar histórias de pessoas que estavam promovendo transformações sociais e documentar e espalhar isso, porque isso realmente poderia inspirar outras pessoas. Nesse processo, eu viajei o Brasil inteiro, documentando essas histórias, né? Os 27 estados, muitos rincões, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas. Tive um banho de realidade do que é o Brasil e com essa história que cria, né? Onde a gente está hoje. E aí me percebo assim, me conectando muito com quem é engajado e está atuando na ponta e tem muita dificuldade de acessar recurso. E tem um espaço muito grande da gente fortalecer o ecossistema do terceiro setor. Digamos assim, eu saí das outras ODSs para ir para a ODS 17, assim, como que parcerias. Colaborações são fundamentais para que a gente tenha um setor inteiro fortalecido, para que essas pessoas que estão atuando na ponta, de fato, consigam executar os seus trabalhos, né? Quem está no território tem as respostas, mas eles precisam ter um campo fértil para poder executar esse trabalho que fazem tão bem. Então, a minha história tem a ver com ter me conectado muito com a ponta e aí perceber que eu tinha essa capacidade, né? Cada um tem as suas habilidades ou não, mas eu conseguia fazer essa conversa entre o mundo corporativo, a filantropia e as organizações sociais, os ativistas e as comunidades, né? Então, acho que é aí que eu entro nesse lugar, assim, mas tô errando com frequência, tentando acertar dias de luta, dias de glória. E você, Paulo?
Então, vou voltar um pouquinho, né? Eu fiz economia, né? Sou economista. E quando me formei, fui trabalhar em banco, mercado financeiro, trabalhei em fundo de private equity, trabalhei ali. Mas eu sempre tive um incômodo, né? Eu fiz trabalho voluntário quando jovem, sempre tive um incômodo. Eu sempre fui, sei lá, feminista de casa, sempre que polemizava as coisas, sempre tive um pouco esse rótulo, né? Mas eu me achava super adaptada. Tanto que quando eu saí do mercado financeiro, alguns colegas falam, nossa, você, né, você já era meio revoltada. Eu falei, como assim revoltada? Eu me achava tão adaptada. Mas quando eu tive filhos, eu tive uma crise mais profunda, já estava com um incômodo, e aí eu falei, nossa, eu vou falar para eles que eu faço dinheiro de dinheiro, é isso, é minha atuação no mundo, essa é a minha contribuição. E aí eu resolvi mudar, né? Eu estava grávida do terceiro, eu tenho 3 filhos. Foi quando eu resolvi fazer, eu falei, vou aproveitar, dar uma pausa e buscar uma transição de carreira e ir para o terceiro setor. Se não der certo, eu faço outra volta, não sei, penso o que eu vou fazer. E aí foi que eu migrei, trabalhei no Instituto Catu, pelo consumo consciente, mais ligado à causa ambiental. Trabalhei na Maria Cecília Souto Vigal, causa da infância, por isso, né? E eu tinha 3 filhos pequenos, né? E depois eu fui para o IDES, onde eu tô, né? E assumi a liderança da organização depois de alguns anos, com o fundador passando o bastão para mim. E o IDES é um lugar que me deu muita liberdade de fazer coisas que eu acredito, de trabalhar, né? A gente trabalha muito em parceria, tem diversos parceiros em diversas iniciativas. E acho que tem essa possibilidade de também, né? A gente trabalha com os doadores, com os investidores, né? E eu acho que ali eu tive um espaço muito fértil para fazer o que eu chamo da minha missão, né? Que é trazer o capital para as causas socioambientais, que é realmente, em vez de falar que eu faço dinheiro de dinheiro, não, eu pego o dinheiro e crio um impacto positivo na sociedade. Acho que é bem mais bonita essa história para eu contar para os meus filhos, né? Envelopou bem. Nada como os filhos para chacoalharem tudo, né? Tudo, Bom verdade. demais. E você, Ale? Eu estava desempregado há 1 ano, mais ou menos, e aí eu frequentava uma paróquia, né? Aí o padre lá falou, tem lá no orfanato, tá precisando de alguém. Aí eu falei, tá bom, vou lá. Tô desempregado mesmo, né? Na minha cabeça era um trabalho voluntário. E o orfanato era uma instituição no Ipiranga, era Instituto Cristóvão Colombo, era uma instituição para crianças também, em situação de vulnerabilidade, com mais de 100 anos. Aí cheguei lá, o padre, que era diretor, né, perguntou algumas coisas para mim, e falei, tá bom, o salário é tanto, opa, salário? Existe uma carreira aqui, né? Acho que as pessoas nem sabem, né, nem que é sabem. possível trabalhar, Sim. né? E aí eu entrei com 19 anos, e fiquei lá por mais de 20 anos. E tive algumas oportunidades de sair, mas eu sempre me identifiquei ganhando o dinheiro, porque a gente precisa, né, de dinheiro, mas sempre com propósito. Acho que isso foi o que me motivou muito. Então, depois de 20 e poucos anos, mudanças de gestão, tudo, eu saí, e eu vi que a minha carreira toda eu construí dentro do terceiro setor, muito na área de comunicação, que né, pela formação, tudo. Então, eu sempre tentei linkar o terceiro setor com comunicação, e por isso que eu estou também aqui no Instituto Sim há um pouco mais de 3 anos. Então, acho que todo mundo aqui dentro desse estúdio está trabalhando com um propósito, né? Isso é muito bom. E que sonho seria se todo mundo sentisse isso, né? Que tem muita gente que eu conheço, né, que trabalha porque tem que trabalhar, porque tem que ganhar dinheiro, que chega domingo à noite, nossa, tem que trabalhar amanhã. Lógico, tem dias que a gente não tá bem, mas falando por mim, eu vejo no olho de vocês que é mais do que um dinheiro, um salário, uma carreira. Mas eu acredito que é possível fazer a transformação em qualquer espaço, dentro da sua empresa, dentro do seu bairro. E as pessoas entenderem, a Mari falou sobre essa questão do papel, né? Que a gente tem um papel na sociedade que vai muito além, né, do nosso núcleo familiar, ou só prover, né, trazer o recurso financeiro para a gente viver. Quando você começa a fazer esse engajamento, é algo que faz muito bem para o indivíduo. Sim. E por isso, né, eu acho promover a cultura de doação vai para além do benefício do recurso financeiro para as ONGs, para as organizações. Acho que tem um benefício para o indivíduo nessa prática. E, inclusive, existem evidências de que faz bem à saúde.
Então, gente, é recomendado. Sim. Acho que tem que reconhecer um lugar de muito privilégio, né, da gente conseguir ocupar esses espaços. E também é muito delicado e perigoso, eu falei, né, que eu caí nesse discurso do trabalhar com propósito, porque é o sistema que a gente vive, as pessoas estão trabalhando, né, óbvio, né, a gente tem que combater, nem todo mundo no terceiro setor tá feliz de acordar na segunda-feira para trabalhar, tá também ali tendo que pagar os seus boletos, né, é isso Sim. também, né, a gente fala isso dentro do Instituto, a gente sabe que isso aqui é um trabalho e que a gente tem uma vida que não é só o trabalho, mas já que são as nossas horas dedicadas, a gente vai fazer isso do jeito mais bonito possível, assim, né? E com muita consciência de que todo trabalho que a gente faz, seja qualquer lugar que a gente está ocupando, ele vai gerar um impacto. Então, a pessoa que está dentro de uma empresa, né? A gente, por exemplo, o Compromisso 1%, tem trazido muito essa oportunidade de conversar com as empresas sobre o investimento social. E como existem empresas que nunca pararam para refletir sobre isso. E isso pode trazer essa perspectiva de propósito também para os seus funcionários, né? Acho que tem a ver com o que a gente discutiu um pouco antes, né? Enfim, eu fico muito reflexiva sobre esse lugar do trabalho, assim, dessas perspectivas que a gente tem, né? O próprio terceiro setor, né? A gente fala como é importante reconhecer o cuidado como trabalho, por exemplo, né? No caso de nós mães, assim, o cuidado não é reconhecido como trabalho. O terceiro setor, ele tem um pouco esse lugar, porque parece que a gente tem que fazer um pouco por propósito, por amor, logo não cabe bons salários, né? Porque senão você estaria trabalhando na empresa, se você está focado em dinheiro. Mas não, peraí, isso aqui também é uma carreira possível, Claro. né? E você tem que exigir bons salários e benefícios, e não por isso você vai aceitar ser colocado num trabalho que você deveria agradecer, né? Então, acho que tem muitas nuances desse lugar do trabalho e olhar o terceiro setor com a profissionalização que ele exige, como isso uma possibilidade de carreira também para atrair os melhores talentos. Claro. Eu acho que isso também, sabe? Porque a gente acha que a gente vai ficar com quem saiu desse sistema. Não, tá dentro do mesmo sistema. A gente precisa das melhores pessoas atuando pelas causas. Até porque os problemas são muito complexos. Exato. Eu até brinco, eu falo, era mais fácil ganhar dinheiro do que fazer impacto social positivo. É verdade. Agora, muito empolgada na discussão, mas também entender quais são as métricas de sucesso, né? Sim. Ou rico de quê? Né? Isso a gente fala muito, principalmente se a gente está falando de famílias de alto patrimônio, né? Assim, tem um tanto de dinheiro que já resolve quais são as suas questões relacionadas a dinheiro, e agora você pode olhar para uma perspectiva de o que é sucesso, o que é riqueza mesmo, né? E aí eu acho que olhar para essas transformações e legados que você deixa para a sociedade são bem importantes nesse sentido também. Muito bom. Momento reflexivo aqui no Aí Sim. Não consigo evitar. Deixa eu perguntar um pouquinho mais a fundo sobre o Compromisso 1%. Só grandes empresas, grandes corporações podem estar dentro do compromisso? Quais são os critérios? Vocês só aceitam o peixe grande? Como que funciona? Quer que eu... Quero. Extremamente democrático. Pelo contrário, a ideia do compromisso é a gente trazer as pequenas e médias também, não só as grandes. Porque qualquer empresa, qualquer organização pode dedicar algum recurso para uma ação socioambiental positiva, independente do tamanho, né? Assim como qualquer indivíduo, né? Então, a gente tem empresas grandes, a gente tem empresas pequenas, a gente tem empresas de diversos setores, e não entra só a doação de dinheiro, acho que isso é importante também. Pode ser a doação de produtos e pode ser a doação de serviços pro bono, né? Empresas de serviço podem doar o seu serviço, né? Uhum. Isso também conta nessa métrica do 1% do lucro, né? E também a receita anual do instituto ou fundação corporativo. Mas a ideia é que empresas de todos os tamanhos possam participar desse movimento. E a ideia é criar um movimento positivo na sociedade de engajamento, né? A gente falou um pouco atrás aqui na nossa conversa sobre a importância das parcerias. Está muito claro que o tamanho dos problemas que a gente enfrenta atualmente, a gente precisa do setor privado, a gente precisa das organizações, a gente precisa do governo, a gente precisa de todas as instituições se apoiando. E a gente viu a potência das empresas durante a pandemia, fazendo operações logísticas para levar materiais, bens e às vezes, produtos para áreas. Não usar apenas o recurso financeiro, mas também usar os seus ativos, as suas capacidades
à disposição de causas. Uhum. Acho que aí tem uma potência gigantesca, né? E um efeito positivo na sociedade. Então, as empresas acordarem, né, para esse seu papel dentro da sociedade, que não é só a empresa tem ali que gerar o lucro, pagar os seus funcionários, mas ela tem também um papel social que pode ser muito potente. Antes de começar, acho que foi com a Mari que a gente estava conversando lá fora. E não tem custo. Acho que isso é importante dizer também. O movimento é um movimento sem Isso custo. é importante. Né? É uma adesão voluntária, tem que preencher uns formulários para a gente analisar. A gente precisa de alguma evidência de que essa doação é realizada. E aí você pode fazer parte dessa rede, uma empresa, e aí a gente tem, né, um encontro anual, a gente tem uma série de publicações, de newsletter para a gente circular o conhecimento, e a ideia é a gente criar esses espaços de troca entre as empresas, porque existe também essa possibilidade de aprender com quem já está fazendo, né? Deixa eu aproveitar, então, eu sou o CEO de uma empresa, quero fazer parte do compromisso, mas por onde eu começo? Onde que eu entro? Onde que eu me informo? Bom, a gente tem um site que é o Compromisso 1, né, número 1%.org.br. Temos também uma página no Instagram. Mas no site você encontra 2 formulários. Um primeiro formulário onde a empresa pode declarar que ela quer fazer parte desse movimento, né? Porque às vezes a empresa acha que quer, mas quando se depara com o que é o compromisso, não necessariamente quer se engajar. E um segundo formulário onde ela vai trazer as evidências dessa prática da doação, que pode ser a doação em produto, doação em dinheiro, doação de serviço pro bono, né? Tem as várias categorias que podem ser consideradas. E aí a gente vai fazer uma análise, né, desses documentos e ela pode fazer parte. Não tem curso, não tem custo nenhum. E a ideia é fazer parte dessa rede, né? Onde a gente tem encontros e tem uma newsletter, onde a gente tenta também divulgar essas diferentes práticas, porque a empresa pode fazer isso de diversas maneiras, né? E também essas experiências de engajamento dos colaboradores, para gerar esse efeito positivo também para dentro da empresa, não só para o impacto na sociedade, né? E tem o selo também, que para quem já é uma forma também de se destacar, né? E tem a possibilidade de assumir o compromisso em doar 1% do seu lucro em até 2 anos. A gente tem essa outra categoria para quem ainda não faz e pode se comprometer a fazer em até 2 anos. Não precisa já agora. Não. Eu sair doando. Tá, entendi. Interessante. É interessante contar assim, né, que o compromisso 1% ele é inspirado no Pledge 1%, que é um movimento que começa no Vale do Silício com a Salesforce. E hoje ele tem mais de 15 mil signatários, né? A gente está no começo desse movimento no Brasil, a gente sabe a relevância dele. Esses critérios para a empresa poder se tornar signatária, para que o selo seja de fato, reconheça, né? Não é só uma intenção, mas de fato já pratica e ter essa possibilidade de ser quem está na intenção, assim. E aí a gente consegue apoiar, porque a gente sabe como funciona, né, na operação. Às vezes é 1 ou 2 pessoas dentro da empresa que estão muito comprometidas e determinadas. E aí esse selo, ou até nós, né, enquanto pessoas aqui e organizações, a gente ajuda a ferramentar essa pessoa ter mais força dentro da empresa para que chegue a 1%, sabe? Então a gente precisa impulsionar esse movimento para que ele ganhe tração mesmo e que a gente consiga ter muitas empresas comprometidas com isso, assim, a intenção é ambiciosa. E a gente vê efeitos, né? Fizemos um estudo no passado, olhando para as empresas empresas grandes, tá? Mas que fazem parte do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, né? E olhando são mais de 60 indicadores que eles analisam, e a parte de investimento social privado é um dos 6 mais importantes. Porque não é só um efeito, não é só a prática da doação, mas como ela retorna em práticas mais éticas e uma preocupação com o entorno. Tem uma série de benefícios, né, para a prática empresarial que vem dessa atividade filantrópica. Sim. A gente todo ano tem que preencher os questionários da ISE, né? Assim, tá dentro e nós somos sempre bastante procurados até pelas evidências, né, que a gente precisa demonstrar. Tudo muito sério, né? Não é fazer por fazer, como a gente disse antes, né? Tudo com muita seriedade. Maria, lá fora, antes a gente estava conversando e você disse que não é incomum as pessoas falarem que nunca pararam para pensar que podem doar, né? Então, colocar essa semente, plantar essa semente é um desafio, deve ser diário de vocês. De comunicar isso, que, nossa, sim, é possível e você pode ajudar a transformar uma vida, ou vidas, ou sociedades.
Sim, Ale, bem, é isso, né? Eu, nos meus grupos que ocupo, que não são as pessoas do meu trabalho, eles não aguentam mais. Eu pedindo doação, eu começo, né? O meu primeiro projeto, por exemplo, foi um financiamento coletivo. E é muito boa a experiência do financiamento coletivo, de você se colocar nesse lugar de pedir, mobilizar pessoas para conseguir recurso para criar um projeto que vai gerar impacto, assim, né? Como isso já começa uma experiência aí, né? De você entender. Só que quem experimenta a doação gosta, porque existem números, né? É comprovado, assim. E você conseguir, digamos assim, separar uma parte da sua renda, porque nunca vai sobrar, gente, porque nunca vai sobrar, porque você está vivendo uma situação que é difícil mesmo, tem filho, não consegue pagar o seu pilates, sabe? Vai sobrar para doação? É isso, as pessoas vão conectar nesse lugar assim, poxa, ai, mas fulano é tão rico, por que que ele não apoia? Porque ele também está lutando para pagar o pilates mais caro dele, né? Ou cada pessoa, assim, na sua... Com respeito, tá? Desculpa, assim, que às vezes Mas, assim, sempre vai ser difícil, mas experimentar a doação é uma coisa que é um caminho sem volta, assim, é muito gostoso. O lugar da generosidade, ele vai e volta, de fato, assim. E eu não quero fazer disso uma conversa muito mística, não. Ela é real, assim, né? Eu acredito nesse lugar da abundância, em que você vai percebendo como que você, de fato, tem uma atitude cidadã, está construindo a sociedade que você vive, como você realmente tem um poder de influência a partir das escolhas que você faz, inclusive de doação. Então, o projeto que a gente tem junto com o IDES, que é o Descubra a Sua Causa, ele é esse primeiro lugar de experimentar uma doação. Você vai doar para uma causa que tem a ver com a sua história, assim. E isso começa uma jornada de doação. Um exemplo que eu dou recente, assim, eu tenho um casal de amigos, um casal gay, 2 homens, que nunca pararam para pensar em doação, um casal que tem uma renda altíssima. Eu tô falando de doação pessoa física, né? Porque é o maior, é onde a gente tem o maior volume de doação. Nunca pararam para pensar nisso, eu fico espalhando a palavra, eles, tá, Maria. Eu falei, gente, qual é a causa de vocês? Vamos pensar nisso e tal. E no caso deles, a causa LGBT. Descobriram que existem as casas de acolhimento LGBT e que elas dependem de doação para existir. E é onde os jovens que são expulsos de casa, quando saem do armário, são acolhidos, né? E conseguem ter uma vida digna. Eles não sabiam da história das casas de acolhimento, porque a história deles não foi essa. Só que é a história de muita gente. Eles passaram a ser doadores recorrentes dessa casa. Depois se tornaram voluntários da casa, porque os dois têm uma formação que é muito bem-vinda ali no trabalho que é realizado pela casa. E hoje são realmente muito engajados, especificamente na Casa 1, que é a casa que eles apoiam, assim. Então, acho que todo mundo, descobrindo um pouco a sua causa, percebe que tem um poder de influência de construir a sociedade que quer ver. Então, esse lugar da doação, experimentar a doação é uma coisa muito positiva. Por isso que eu acho meio fácil espalhar essa palavra. Aí vale fazer um merchan, né, do Descubra a Sua Causa, porque é um teste, também. né? É um teste que você faz bem rapidinho e ele te dá um perfil de doador, né? Uma causa prioritária e um grupo de causa secundária. Né? Exato. E aí, no final do teste, você tem organizações já curadas que podem receber a sua doação. Obviamente, você pode doar, e a gente fala, né? Doa para a organização que está próxima de você, do seu território, que você confia. Mas se você não tem essas daqui, a gente confia, a gente sabe, né? Porque a questão da confiança é muito real, né? Tanto pela cobertura que tem da imprensa sobre como atuam as organizações sociais, que não é fidedigna ao que de fato acontece, assim, né? Não corresponde ao volume, né? Não esquece de dar o site. O site é o descubrasuacausa.net.br. A gente vai deixar também na descrição desse episódio aqui. E tem o arroba também do Instagram. Boa. Desculpa te interromper. A gente vai deixar na descrição do episódio todos esses links, todos esses sites para vocês que querem entrar no compromisso, querem descobrir qual que é a sua causa. A gente vai deixar tudo explicadinho ali para vocês. Meninas, tem muita coisa para falar. Meninas. Vocês vão ter que voltar aqui numa outra oportunidade, porque o tempo está estourado. Mas tem muita coisa. A gente tem que falar sobre sustentabilidade, sobre investimento social privado. Tem muita coisa. Então, isso é bom. Isso mostra que o papo rendeu. Mas eu tenho uma última pergunta para as duas. Para quem está ouvindo a gente agora, ou vendo nas melhores e piores plataformas de podcast, inclusive no final você fala no seu podcast, que é colega. Quem quiser começar a contribuir, quem quiser ajudar uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, né, sem qualquer viés, mas quer fazer o bem pelo bem. Qual seria o primeiro passo? Para cada uma.
Faz o Descubra Sua Causa. Mas acho que a ideia, a primeira coisa para a gente tomar uma decisão de doar é descobrir o que quer mudar no mundo. O que você acha que precisa mudar no mundo, né? Então, por isso que a gente criou até o Descubra Sua Causa, para provocar essa reflexão. Então, acho que o primeiro passo é fazer essa reflexão. Porque às vezes as pessoas falam, educação. Educação o quê? Educação pode ser educação infantil, pode ser ensino médio, pode ser educação universitária. Quer dizer, tem um espectro tão grande. Você quer ajudar que faixa etária? Então, fazer essa reflexão para poder ter um foco, acho que é muito positivo. Isso não quer dizer que você não possa ter várias causas, né? Sim. A gente também percebeu isso quando descobriu a sua causa, que as pessoas são plurais e tem uma, duas, três causas, né? Tem uma orientação, né? Então, primeiro isso. Depois, buscar, a Mari já falou, alguma organização no seu entorno. Vai perto. Quanto mais perto, eu acho que Mais fácil. e você também consegue enxergar o efeito, né, da sua doação ou da sua atividade voluntária. Então, buscar uma organização, e se você não quer se envolver, busca uma grande, né, que tem informações fáceis de serem acessadas. A gente tem organizações no Brasil que são exemplos no mundo, né, que tem nomes que são muito, acho que você consegue vencer a barreira da confiança, né? Mesmo não Uhum. conhecendo ali fisicamente, você sabe que é uma organização séria que tem um impacto bem relevante na sociedade. E aí faz a sua doação. Mas não deixa de visitar, não deixa de conhecer, porque eu acho que essa ideia da experimentação, ela é muito poderosa, né? Para criar esse engajamento. E a gente tem feito esse trabalho de fazer com que o brasileiro entenda que, assim como ele vota, assim como ele reclama, né, do poder público, a doação também é um ato de cidadania, é um ato de participação social. E é um ato muito poderoso, porque você traz as organizações da sociedade civil, quer dizer, você empodera, você dá sustentabilidade para essas organizações que podem fazer uma grande diferença e transformação em causas que você acha que são importantes para você, né? Então é meio por aí. E divulga, né? Que fez, né? Espalha. Não, acho que pode ser essa a minha provocação. Assim. Tem uma frase do Galeano que eu gosto muito, que é: muita gente pequena em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, pode mudar o mundo. Que é assim, né? Eu acho que os problemas são tão grandes e complexos que paralisam. E, às vezes, na melhor das intenções, a gente aponta dedos e isso afasta as pessoas, né? Então, esse lugar do entorno, de você dar 3 voltas ali no seu quarteirão e perceber, poxa, aqui poderia ser diferente, né? Isso vai estar muito relacionado à sua causa, né? Você pode se mobilizar com uma pessoa que está em situação de rua e fazer ali alguma ação, você pode descobrir alguma organização, você pode... Mas entender o que está no seu entorno que tem a ver com a sua causa, né? Eu dei o exemplo das casas de acolhimento LGBT. Qual que é a relação? Talvez no Descubra a Sua Causa você tenha isso. Mas a minha provocação é, você já vai ter uma atitude transformadora e muito interessante ao fazer uma doação e levar esse assunto para a conversa do almoço de família. Do nada, assim, jogar a bomba. Fiz uma doação para tal organização. Deixa essa conversa render. Ver o que emerge dali e perguntar, e você, para que você está doando? Como se todo mundo, obviamente, doasse. Sabe? Para qual organização você está doando? Para isso começar a ser uma conversa, sabe? Acho que isso já vai ser uma provocação. Você já estará fazendo ali uma pequena mudança ali. Pode ser interessante. Muito bom. Cultura de doação nada mais é do que tentar fazer o bem, tentar ajudar a nossa sociedade. E é isso que elas fazem com muito carinho e dedicação. E quem sabe você também tenha se sentido motivado a fazer algo por isso, né? Acho que vale comentar que tem o dia de doar, né? Que é um Sim. dia... Esse ano vai ser no dia 2 de dezembro. É um dia de grande mobilização em torno da doação, né? É uma contraposição à Black Friday, né? As pessoas Sim. compram, aí a próxima terça-feira, depois dessa sexta-feira, né, de compras, Da Black. que as pessoas doem, né? E é um movimento mundial, e o Brasil é um dos países que são expoentes no dia de doar. Muito bom. Meninas, obrigado pelo ótimo papo. Assim, acho que deu alguns insights para mim e para quem está acompanhando. Vocês vão ter que voltar, por favor, porque faltou muita coisa a falar. Vai ser um enorme prazer. Que bom. Fico feliz. Obrigada, Ale, pelo Parabéns. convite, pelo espaço. Fala rapidinho o endereço do seu podcast. Temos um podcast no Instituto MOL, que é o Aqui Se Faz, Aqui Se Doa. Tá na 5ª temporada, a gente tá lançando ao vivo aí, quinzenalmente, um episódio que fala sobre cultura de doação
e como isso se relaciona com os temas do dia a dia. Então fica o convite, esse collab que a gente faz, né, pra gente trocar mais e expandir essa conversa. Vou deixar o card aqui em cima aqui do canal. É o Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, do @Instituto MOL. Então a gente tá nas plataformas, querendo dizer, nas melhores, nas piores plataformas de áudio. É um videocast também, tá no YouTube. E os arrobas do Instituto MOL é @Instituto MOL, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Segue a gente lá. Boa. Paula, obrigado. Obrigada, segue a gente também, né? IDES, agora eu já não vou saber todos, mas o seu site, www.ides.org.br, e a gente tem também Instagram, LinkedIn, estamos todas as mídias, YouTube também. Acabamos de lançar hoje uma capacitação para organizações da sociedade civil em inteligência artificial. Opa. Esse é um programa bem legal que foi inaugurado hoje. Então tem muita coisa lá no site, muita publicação, muito conteúdo para quem quer se engajar com a filantropia estratégica. Muito bom. Já rende mais um podcast, ó. Só esse evento aí que vocês fizeram. Verdade. Gente, obrigado por acompanhar mais um episódio do Aí Sim, Conversas que Inspiram e Transformam. Em breve a gente volta com mais um programa também que vai sensibilizar você, espero, e falando sempre de coisas boas, coisas aí que a gente acredita muito que pode transformar a realidade. Tá bom? Tchau!